27 de agosto de 2014. O irmão e empresário de Ronaldinho Gaúcho se estressa na última hora e não acerta com o Palmeiras no dia do centenário do clube. É a versão da diretoria alviverde. Palmeiras, 100 anos de lutas e glórias. No episódio de hoje você vai ver como o Verdão acabou contra o Corinthians com um jejum de 16 anos sem títulos. Corinthians prega respeito ao Bragantino, adversário desta noite pela Copa do Brasil e que tirou o São Paulo da competição. Robinho treina normalmente e pode ser uma das novidades do Santos amanhã contra o Grêmio pela Copa do Brasil. Portuguesa vence fora de casa, encerra jejum e deixa a lanterna da Série B. Olá, boa noite! Ontem nós vimos aqui no Gazeta Esportiva o comecinho da festa pelos 100 anos do Palmeiras. O repórter Alexandre Silvestre acompanhou tudo o que rolou no evento, que teve até explicações da diretoria pelo fracasso na negociação com Ronaldinho Gaúcho. Vamos ver. Centenário de gala. Na entrada, túnel do tempo. Um corredor de emoções. Resumo das glórias do Palestra e do Palmeiras nesses 100 anos de história. E no fim do caminho, um choque de realidade. O sangue verde borbulha nas artérias dessa colônia que já não é mais só italiana, como no passado. Eu sou torcedor de uma grande colônia palmeirense, mas que não é italiana, é a nordestina. Eu vim de Alagoas torcendo pelo Palmeiras. Até na festa do centenário do clube tem polêmica. O clima político esquenta com a proximidade da eleição para presidente. O atual não cumpriu a palavra, pelo menos num aspecto. Dirigente colocar dinheiro no próprio bolso no clube é a contramão de tudo que eu penso. Então, na verdade, nunca foi meu objetivo e eu não me orgulho nem um pouco de ter colocado o meu dinheiro nessa situação no Palmeiras. Porém, quando eu peguei o ano de 2013, apenas com 25% da receita, uma vez que 75% já tinha sido adiantada e gasta, eu não poderia deixar a roda parar de rodar. Eu tinha que continuar pagando luz, pagando água, pagando o salário dos funcionários e o dinheiro mais barato que eu encontrei foi, em primeiro momento, eu fazendo operações no mercado financeiro em meu nome, repassando ao clube, e depois, mais barato ainda, é o clube devendo direto para mim, que eu consegui fazer uma operação que fica super factível do Palmeiras pagar a longo prazo. Presidente, o que o senhor mais se orgulha nessa sua gestão? O que eu mais me orgulho na minha gestão é de ter, com certeza absoluta, entregar para o próximo presidente um Palmeiras melhor do que o Palmeiras que nós encontramos. O próximo pode ser o senhor? Pode. Eu tenho direito a uma reeleição, como pode ser qualquer outro candidato que estatutaramente possa se candidatar. Grupos de oposição se armam para o pleito que se avizinha. Um dos pré-candidatos quer destronar o senhor Nobre. Se o trabalho está sendo mal feito, tem que mudar. Na minha opinião, o trabalho está sendo mal feito. Então, no fim do ano, tem que mudar para que a gente possa entrar com uma nova filosofia. Eu só peço a Deus que não caia para a segunda divisão. Porque aí você perde receita, você perde uma série de outros, você perde o poder de punch junto às empresas, junto à Globo, etc, etc. Então, só não pode cair, mas com a situação do que eles fizeram, com a situação do Barcos, que foi vergonhosa, com a situação do Allan Kardec, que foi vergonhoso para nós perder para o rival, um jogador que já estava se tornando o ídolo da torcida. A história do Henrique. Então, tudo isso prova que a administração tem que pedir a conta no final do ano. Um outro pré-candidato é mais político. Não diria para você que nós estamos descontentes com quem quer que seja. Eu tenho condição estatutária para ser presidente do Palmeiras. Nós estamos formando um grupo de pessoas que querem lutar pelo bem do Palmeiras, pessoas que frequentam o clube, como é o meu caso, e houvemos por bem de lançar a nossa candidatura. Não temos nada para criticar, nenhuma ala nem outra. Outra polêmica que aconteceu durante a festa foi a negociação com Ronaldinho Gaúcho. Tava tudo certinho, ajeitado, combinado para ser fechado, mas na última hora, de acordo com a diretoria do Palmeiras, o staff do jogador deu para trás. E o veterano craque não vai mais fazer parte dessa história.
Por que não deu certo e existe possibilidade de reabrir a negociação? Bom, a negociação em si, quem pode explicar melhor é o Maurício Gagliotti, primeiro vice, que foi quem tocou a negociação de frente. É difícil reabrir porque os prazos de inscrição se fecham hoje. Não tem condições. Nós acertamos praticamente tudo que tinha que acertar e algumas alterações foram feitas, algumas novas reivindicações. Nós alinhamos tudo que tinha que alinhar. Eu repito, estava fechado o negócio. Nós fechamos toda a solicitação que eles fizeram financeira, não é? E por final, a resposta que eles deram foi que o Assis tinha estressado. E por que você não perguntou para o Assis que piti foi esse que ele teve? Na verdade, o que o Assis mandou para a gente foi um recado, através do procurador, quando a documentação já estava com eles para assinar. Olha, nós estressamos a negociação com o Palmeiras e está encerrado. Ok, o que eu vou falar para ele? Boa noite, Michele, boa noite, Chico, boa noite você em casa acompanhando o Gazeta Esportiva. Ontem foi um dia de muita festa para o Palmeiras, né? Festa justa e merecida. E tivemos também, claro, essa negociação envolvendo o Ronaldinho. A gente dizia ontem aqui durante o programa que o negócio estava praticamente selado, esse era o caminho, mas de repente não houve o aceito por parte, segundo a versão do Palmeiras, o aceito por parte do Assis e o negócio foi desfeito. Eu entendo que o Palmeiras ele tem que defender os seus interesses, obviamente. O Palmeiras é muito maior que o Ronaldinho Gaúcho. Agora, me chama a atenção, Chico, a dificuldade que o Palmeiras tem tido na condução de acerto com os jogadores. O caso Kardec, eu não consigo conceber que o Palmeiras perdeu o Kardec com o elenco que tem. Não é possível ter perdido o Allan Kardec. Não entra na minha cabeça se a história foi por 5, 10 ou 20 mil reais, perdeu o Kardec, né, para o maior rival, ou um dos maiores rivais do São Paulo. Então o Palmeiras está com dificuldade nesse campo de negociação. E aí, a negociação com o Ronaldinho, ela não evolui, mas por que vazou então para toda a mídia? Né? Por que essa notícia acabou vazando? Me parece que esse aspecto de negociação com atletas tem sido mal conduzido na gestão Paulo Nobre. Repito, o Palmeiras é muito maior do que o Ronaldinho Gaúcho. E acho que não tem que ceder todas as vontades mesmo. Né? Mas o que me chama e causa estranheza é um clube com a força do Palmeiras com dificuldade para negociar com os jogadores. O negócio foi dado ontem como certo, como fechado. Estava em todos os sites aqui, a gente estava recebendo ligação durante o Gazeta Esportivo e depois vem essa negativa. Será que não está faltando um pouco de, entre aspas, malandragem dos dirigentes? Saber que o mundo do futebol é um mundo complicado, é um mundo complexo? Eu acho que o Palmeiras tem que pensar, rever a forma de negociar com atletas. A perda do Kardec, para mim, é inadmissível, faltou habilidade. E no caso do Ronaldinho, faltou também, porque se a notícia chegou até a imprensa é porque vazou lá de dentro do Palmeiras. Se o Ronaldinho queria mais dinheiro... Mas tudo bem, é o seguinte, a posição do Palmeiras, para não iludir a torcida do Palmeiras, a sofrida torcida do Palmeiras é a seguinte: estamos negociando com o Ronaldinho, ponto. Vazou para toda a imprensa que o negócio estava fechado e o diretor disse que o negócio estava fechado, pô. Então tomou totó do Ronaldinho, tomou totó do Assis. Terceira vez já. Tomou totó, é a terceira vez, tomou totó também do São Paulo que levou o Kardec, pô. O Palmeiras é muito grande e não pode passar por esse passa-moleque no dia do aniversário do centenário. Boa noite, Chico. Boa noite, Garrafa. Boa noite, Michele. Eu acho que o Paulo Nobre e o Brunoro, eles apequenaram um pouco a grandeza do Palmeiras. Entenda bem, eu acho o Brunoro um gênio administrativo. Ele não só teve uma boa parcela de participação na era Parmalat, mas aí tinha dinheiro de sobra, como também trabalhou no Pão de Açúcar com o Abílio Diniz. Quer dizer que ele sabe o que ele está fazendo. Só que no Palmeiras, chegou lá os caixas vazios, eles tomaram a iniciativa de montar um time meia boca. Eles tentaram fazer um negócio que não é todo mundo que aceita. É você ganhar por produtividade. Tem cara que não aceita. As grandes estrelas do futebol brasileiro não aceitam trabalhar assim. Então, quando você faz uma opção dessa, você restringe o mercado a jogadores de nível médio para baixo, que é os caras que aceitam jogar, caras que são uma promessa ainda. Vou dar um exemplo. O Corinthians fez uma bobagem, né, pegando o Kleber, que era da Ponte Preta, praticamente de graça, só para ver se ele dava certo. Quer dizer, aí o cara foi para a Alemanha, fechou o negócio, o dono do passe dele ficou rico com isso, não ganhou nada.
E ficou desfalcado sem o zagueiro ali que estava entrosado com o Gil. Quer dizer, não é só o Palmeiras que faz bobagem. A diretoria do Corinthians também fez bobagem com o Kleber. E deu uma desandada na defesa do Corinthians, o Corinthians tomou 4 gols em 2 jogos. Agora, voltando ao Palmeiras, é exatamente isso que acontece. A ideia do Paulo Nobre e do Brunoro foi fazer um esquema de recessão. E esse esquema de recessão não está dando certo, porque o Palmeiras é um time sem qualidade técnica. E não se ganha um campeonato se não tiver bons jogadores, se não tiver jogadores de qualidade técnica, pelo menos 4, 5 no time. Aí o resto pode até ganhar menos, mas 4, 5 tem que ganhar bem, né? Então, esses caras, eu acho que erraram no planejamento. Por exemplo, esse treinador, o Gareca, se era para vir, devia ter vindo no Campeonato Paulista. Porque o Campeonato Paulista serviria de teste, como fez o Corinthians com o Mano, né? Como fez o Santos com o Oswaldo Oliveira, chegou na final, perdeu lá pro Ituano. O Muricy Ramalho também foi desclassificado, mas treinou o São Paulo, se bem que o São Paulo embalou agora com o Kaká, na verdade? E assim que se vai montando o time. Mas não, mandaram embora o Gilson Kleiner, trouxeram esse cara durante o Campeonato Brasileiro. O que é que vai fazer milagre? Ninguém monta um time com um elenco meia boca durante o Campeonato Brasileiro. Agora, o Ronaldinho seria um plus? Seria, lógico que seria. Mas, para esquema administrativo atual do Palmeiras, o Ronaldinho não cabe. Não cabe. Aí qualquer um vai dizer é muito. Por quê? Porque o padrão é pequeno. Então você ganha um salário mínimo. Todo mundo, vamos supor, 100 pessoas ganham um salário mínimo. Chega um cara lá e pede 5 salários mínimos. Pô, mas é muito. Não é muito. Pensando bem, não é muito, porque o cara que está chegando merece ganhar 5 salários mínimos. Mas aí não vai conturbar o ambiente, não vão falar, joga, passa a bola pro 300 Mas aí que tá o negócio. Se tiver uma diretoria que banca, não conturba. Porque o cara chega e fala, olha, quem não estiver satisfeito, a porta da rua é a serventia da casa, vai embora. E acabou. Mas a situação no elenco já não é... fim de papo. Já pensou se a Globo resolve... vamos supor, contrata lá, tem Tarcísio Meira, Glória Menezes e tal, cara, isso custa uma grana. Então, aí chega lá um cara da área técnica ou um jornalista, um repórter, e quer ganhar a mesma coisa que ganha o Tarcísio Meira e a Glória Menezes. A Globo não paga, lógico que não. Porque o Tarcísio Meira e a Glória Menezes são 2 ícones da TV brasileira, do teatro brasileiro, do cinema brasileiro. Tem uma história, são atores, é diferente. Isso que eu quero dizer é o seguinte, futebol é espetáculo. O Ronaldinho é um artista. E no Palmeiras, um artista hoje não cabe. Não cabe, porque lá, o pessoal que está lá dentro é salário de fome. E o Ronaldinho não, o Ronaldinho é um salário de estrela. Esse que é o problema, o Palmeiras se apequenou. Então não vai caber nunca um craque lá, a não ser que mudem, né, a perspectiva, como diz o Garrafa, eu não sei de onde tirou isso aí, mas é bonita a expressão, a engenharia financeira mudar. Muito bem. Você que está em casa, vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.net. Nós queremos saber, o Palmeiras acertou em desistir da negociação com o Ronaldinho Gaúcho? Sim ou não? Garrafa. Sim, o Palmeiras não tem que dar o clube para o Ronaldinho, não para nenhum jogador, né? Repito, só a forma que é conduzida as negociações no Palmeiras que acabam me desagradando, mas o Palmeiras acertou em não ceder a toda essa pressão e a todas essas exigências do Ronaldinho. Chico. Não, eu acho que tinha que bancar o Ronaldinho, não tinha que trazer Gareca, mais 5 jogadores lá, não sei das quantas, que não são ninguém, que estão chegando agora, que ninguém sabe quem eram, até agora não apresentaram futebol. Quer dizer, o Palmeiras joga um dinheiro fora, em cima de gente e está, em suma, está queimando vela para mal defunto. É assim que eu vejo o Palmeiras. Bom, o resultado sai no final do programa de hoje. Entre no site e vote. O Vasco não foi bem no primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. A equipe carioca foi surpreendida em pleno estádio São Januário e acabou ficando apenas no empate com o ABC de Natal em 1-1. O jogo de volta acontece na próxima terça-feira na Arena das Dunas, em Natal. Veja os gols. O ABC de Natal surpreendeu o Vasco logo no primeiro minuto de jogo. João Paulo aproveitou o cruzamento da esquerda e colocou o time potiguar na frente, 1-0. O empate da equipe carioca veio aos 21 minutos nesse chute cruzado de Kleber, sem chance para o goleiro Gilvan. E ficou assim, 1-1. Na partida de volta, um empate sem gols classifica o ABC.
Bom, essa foi a partida de abertura das oitavas de final da Copa do Brasil e fica, Chico, alerta, né, para a Copa do Brasil, para todo mundo que está participando, porque nós temos aí confrontos de grandes contra pequenos, né? O Cruzeiro, o Corinthians, o Vasco já estreou empatando em casa, sofrendo gols, sofrendo pelo menos um gol, né? Então, Copa do Brasil, nós sempre temos surpresas. Os grandes que estão entrando hoje, vão estrear hoje nas oitavas, que se cubram. Um bom exemplo foi esse empate aí do Vasco em São Januário. É por isso que eu gosto do mata-mata, gente. Eu acho que o mata-mata, ele é um campeonato surpresa. O seu time, você tem que acompanhar e ficar torcendo. Não é torcendo porque ele é o melhor, porque ele está cheio de estrela, não. É porque ele competiu bem, estava bem naquela noite, se dedicou, foi à luta. Isso que é legal, isso que desperta. O fraco pode ganhar do forte. Então é isso que eu acho legal no mata-mata, eu gosto. Copa do Mundo foi assim. Quem imaginava que a Costa Rica fosse chegar até onde chegou? Né? Quem imaginava que a Colômbia fosse decidir uma quarta de final com o Brasil? Ninguém imaginava uma coisa dessa. Então, quer dizer, é legal. Eu acho que mata-mata é isso. É um campeonato curto, tiro curto e muito vibrante e inesperado. De repente até dá uma zebraça aí. E em tempo aqui, o nosso Zé Paz, editor aqui, né, trabalha com a gente aqui, está feliz da vida com o empate do Vasco com o ABC de Natal. Diz que não é para falar mal do Vasco. Então ele está gostando do empate em casa, achou um bom resultado, registro feito, Zé. Não é o caso do meu genro, que ontem... Vou contar uma coisa para você. Matou jacaré abutinada na casa dele, lá com esse empate de 1-1. Muito bem, a bola também rolou pela Série B com 2 partidas. O Boa Esporte venceu o Icasa no Estádio Municipal de Varginha por 2-0. A Portuguesa, com um gol salvador aos 47 minutos do segundo tempo, ganhou do Vila Nova no Serra Dourada. Veja os gols. A Portuguesa, enfim, ganhou uma na Série B. O adversário era o Vila Nova, concorrente direto no Z4 e que vinha de 3 vitórias seguidas. Mas a Lusa foi para cima e fez 1-0 nesse belo chute de Gabriel Xavier. No segundo tempo, o Vila empatou com o zagueiro Gustavo, que subiu muito para cabecear no canto de Rafael Santos. Tudo igual, 1-1. E quando tudo parecia definido, Jefferson afastou mal a bola e ela sobrou na frente de Gabriel Xavier, que não desperdiçou. Gol da Lusa aos 47 do segundo tempo, 2-1. Depois de 8 rodadas sem vitória, a Portuguesa venceu e deixou a lanterna nas mãos do Vila Nova. Olha, meus amigos, Gabriel, eu vou contar uma coisa para vocês. Eu assisti esse jogo da Lusa ontem. Você acredita uma coisa dessa? Assisti o jogo da Lusa ontem, vibrei pra caramba quando a Lusa virou. Deu 4 minutos de prorrogação, a Lusa fez o último segundo da prorrogação. Um negócio impressionante é o oportunismo desse rapaz aí, o Gabriel Xavier. E eu quero mandar um grande abraço para a Regina, do Leões da Fabulosa. Grande dona Regina, um grande abraço para a senhora está aqui no meu coração e pode vibrar, porque a Lusa não vai cair para a terceira e vai voltar para a primeira. Obrigada pela audiência, hein? Centenário do Palmeiras. Hoje a série especial Palmeiras 100 anos de lutas e glórias chega ao 3º episódio, que contará um dos períodos mais duros da vida do palmeirense. A fila dos anos 80, que terminou em grande estilo, com goleada para cima do maior rival e consagração do atacante Evair. De 1959 a 1976, o Palmeiras se acostumou a comemorar muitos títulos. Foram 6 campeonatos nacionais, 6 campeonatos paulistas, 1 Rio-São Paulo e diversos torneios internacionais. Mas, repentinamente, de uma hora para outra, a fonte secou. E vieram a seguir 16 anos de um longo e sofrido jejum. O Palmeiras, nesse período, não ganhou nada, mas o Palmeiras ganhou o principal. É a geração mais fanática que tem, são os filhos da fila. Cada um com sua lembrança, cada um com sua dor. Chorava muito, eu no quarto escutando os jogos pela rádio, né? Ficava nervoso, porque eu peguei aquela fase, né, do jejum, da fila, né?
chegava sempre ali perto, perdia. Então eu chorei bastante, mas nunca desisti e nunca pensei em mudar de time. Em 91, o Palmeiras foi eliminado do Campeonato Paulista e na escola, na sala, a minha sala só tinha 2 palmeirenses, eu e um outro. E aí eu lembro que quando o Palmeiras foi eliminado em 91, eu cheguei um pouco atrasado na escola no dia seguinte, e quando entrei na sala, metade da sala, eliminado! Eu lembro dos jogos onde eu estava, do 15 de Jaú, os 3-2 de 85 do Paulista, quando o time foi eliminado de maneira bizonha no Palestra, eu estava debaixo do placar. Aí debaixo do placar o Palmeiras perdeu o jogo 3-2 e foi eliminado, eu fiquei meia hora assim, olhando para a piscina. O desastre de 1985 com o 15 de Jaú se repetiu no ano seguinte, quando o Palmeiras perdeu o título paulista na final contra a Inter de Limeira. 8 anos antes, outro clube do interior, o Guarani, bateu o Verdão na decisão do Campeonato Brasileiro. Em 89, depois de uma campanha brilhante no estadual, o time dirigido por Emerson Leão perdeu apenas um jogo em toda a competição, exatamente quando não podia perder. 3-0 para o Bragantino e ficou fora da semifinal. No segundo semestre, uma vitória na última rodada contra o Corinthians levaria o Alviverde à final do Brasileiro contra o São Paulo. Mas o gol de Cláudio Adão de calcanhar acabou com os sonhos. Uma série de frustrações que culminou com a invasão e quebra da sala de troféus do clube por torcedores depois do empate de 0-0 em casa contra a Ferroviária, que eliminou o time do Paulista de 90. Ídolo dos anos 40 e 50, o ex-goleiro Oberdan Catani se revoltou na época com a ação dos vândalos. Eu senti uma apunhalada no coração. Ver ser destruído por meia dúzia vamos dizer, não vou dizer que cafajeste, desse mal palmeirense, que se foi eles que fizeram isso, eles não vão ter dormir sossegado, a consciência dele não... Quando ele encostar a cabeça no travesseiro, ele vai pensar 2 vezes. Com todo esse clima, não era fácil jogar no Palmeiras. Evair sentiu isso na pele. O camisa 9 chegou ao clube em junho de 1991. No começo do ano seguinte, foi afastado por Nelsinho Batista e ficou 5 meses fora do elenco. O motivo era 16 anos de fila, muita cobrança, resultados que não vinham. Foi aqui dentro que eu fui afastado, foi aqui dentro que eu sofri as maiores perseguições da minha vida, mas foi aqui dentro também que eu tive as maiores alegrias. Evair tem que agradecer a Parmalat o seu retorno ao Palmeiras. A multinacional chegou no meio de 1992, num contrato de cogestão com o clube. Zinho e Mazinho foram contratados e o camisa 9 foi reintegrado para reforçar o time que já tinha César Sampaio. O jejum não acabou, mas o vice-campeonato trouxe esperanças de que logo o torcedor poderia voltar a gritar campeão. Quando a gente chegou para vice no primeiro ano, a gente achou que com alguns reforços a gente poderia brigar de novo pelo título, né? Em 93. Isso facilitou também o nosso trabalho. Reforços de peso. Antônio Carlos, Roberto Carlos, Edmundo e Edilson. O Palmeiras tinha um timaço. Foi o melhor ao longo de todo o Campeonato Paulista e chegou à decisão contra o Corinthians. No papel, o favoritismo absoluto. Na realidade, o peso dos 16 anos sem títulos, que aumentou com o resultado do primeiro jogo da decisão. 1-0 para o rival, com um gol de Viola, que ainda provocou o Verdão ao imitar o porco na comemoração. Com todo respeito, é uma grande homenagem ao Palmeiras, porque no momento que o Neto lançou o porco, o Palmeiras todo estava procurando o porco e o porco estava lá dentro da rede. A semana foi a semana mais longa das nossas vidas, porque nós íamos para uma fazenda hotel e ficávamos a semana inteira treinando, comendo, dormindo e ouvindo da final. Parecia que nós estávamos há 1 ano naquele hotel e não chegava o dia da decisão. Mas dia 12 de junho de 1993 enfim chegou. O Palmeiras tinha sede de voltar a ser campeão. Evair buscava o primeiro título da carreira e fez sua melhor partida com a camisa do Verdão. Primeiro, deu o passe para Zinho fazer 1-0. Marcou o segundo depois de uma jogada espetacular de Mazinho. E ainda acertou a trave para Edilson fazer no rebote 3-0. Jogou demais. Foi um dia que tudo voltou a dar certo e as coisas aconteceram. Acho que o time não tinha por que não ser campeão. Da maneira que jogou e o time que tinha era muito superior. Havia ainda a prorrogação.
O empate era do Palmeiras, mas ele não foi preciso. Edmundo sofreu pênalti. A Evair coube a responsabilidade de bater e soltar o grito de campeão de toda uma nação. A hora que a bola bateu na rede, eu não sabia o que fazer, para onde correr, além de ter 16 anos de fila, jogar contra o maior rival, fazer 2 gols, participar dos outros 2 gols, quebrar um tabu, né? O time foi campeão num momento importante. Então, com certeza, aquele é o jogo mais importante da minha história dentro do Palmeiras. Meu pai se ajoelhou, de costas, ele não assistiu o gol, de costas para a arquibancada, e com a outra mão ele me pegou assim pela nuca e falou: filho, é para você, eu posso ir embora desse mundo, mas esse título é para você. Sofremos muito com a fila, mas quando saímos como Palmeiras. A gente havia deixado o Corinthians na fila de títulos em 74 e o Corinthians nos deixou sair em 93. Aí é a grande vitória. Foi inesquecível, foi realmente, como palmeirense, o maior dia, acho que para a minha geração e do Fernando, né, que a gente viveu uma parte da fila, né? Porque quando a fila começou eu tinha 2 anos, 1 ano. Nenhum outro grande na história acabou com a fila em 19 meses e ganhou 5 títulos. Um Rio-São Paulo com o time misto, 2 paulistas e 2 brasileiros. E dos 5 títulos, 3 em finais contra o maior rival que é o Corinthians. Então, e contra o São Paulo, que então tinha sido bicampeão do mundo. Eu não sabia como reagir. O Palmeiras ser campeão a primeira vez, eu não sabia como reagir. Então foi uma loucura, foi uma grande loucura. Meu pai me deu um abraço, falou para mim: obrigado, filho, por você ter confiado no teu pai, não ter desistido nunca do Palmeiras. Chicão quer falar? Não, eu só quero falar o seguinte, eu não quero botar chope, né, na festa. Depois de uma matéria tão bonita dessa, o que você vai falar? Legal, sair da fila foi legal. Mas aí, e o esquema Parmalat? Lembra do esquema Parmalat? Não sei de esquema nenhum, sei que foi um sucesso. Olha, não sei não. Esse jogo contra o Corinthians, na véspera, puniram o Moacir, o Mister Corinthians, lembra? Que o cara parecia que jogava de fraque, tão elegante que era. Já tiraram o Moacir. Aí o Zé Aparecido expulsou 2, Ronaldo e o Henrique. Aí depois, faz 1-0, faz 4, vai para... Tá esquisito. O Edmundo deu uma entrada no Paulo Sérgio, na frente do Godoy, e o Godoy até hoje fala que não viu. Não viu, não vi a entrada. Pô, quase quebrou o Paulo Sérgio. Quase que é para o Sérgio no meio. Então, quer dizer, tudo bem, vai. Parabéns, Palmeiras, mas espera aí. Sair em cima do Corinthians foi meio esquisito. Esse jogo... Águas passadas. Que vem falando que o Corinthians... Né, deram o título de 77 para o Corinthians, que compraram do Ciro. Está querendo dizer que aquele leite estava azedo? Azedaço. Na minha opinião, estava azedaço. E olha que tinha um time muito bom. Só que no primeiro jogo perdeu de 1-0 o gol do Viola. Isso que é bom a gente lembrar. Né? Mas, enfim, é o tal negócio, né? Futebol como diria Randall Juliano, lembra do Randall Juliano? Lembro. Coisas pequenas de um grande futebol. No Santos, a novidade deve ser o retorno de Robinho amanhã no jogo de ida pelas oitavas de final da Copa do Brasil contra o Grêmio, em Porto Alegre. Felipe Sboril esteve no CT Pelé acompanhando mais um treino do Peixe. O volume de jogos do futebol brasileiro prejudicou o atacante Robinho. Foi na semana passada, contra o Atlético Paranaense na Vila Belmiro. A musculatura não aguentou. Já recuperado e treinando com bola, ele até brinca com essa situação. Eu não tenho nem músculo, irmão, então é difícil ter lesão muscular. Nunca tive, não. Primeira. A verdade é que ele já está 100%. A contusão não foi tão grave assim. E culpa o calendário do futebol nacional. Primeiro porque eu também não fiz uma boa pré-temporada, né, na Lumina. Quando eu estava negociando, treinei algumas semanas, depois eu parei já por causa das negociações. E o calendário também é muito ruim, acho que são muitos jogos, né, principalmente jogadores que são titulares absolutos, no caso Cicinho, Arouca, eu, que a gente está jogando sempre 90 minutos, é complicado você jogar no domingo, depois você já jogar na quarta. Eu acho que o cansaço vem 2 dias depois, então terça-feira você já está morto.
que já é véspera do jogo de quarta-feira. E graças a Deus estou bem melhor, já estou conseguindo correr bem, né? Agora eu vou conversar ainda com os médicos para saber se eu vou jogar ou não. Robinho faz mistério, mas está praticamente confirmado. Já que o atacante estará de volta, o técnico Oswaldo de Oliveira não revelou quem sai do time. Mas pode ser que Leandro Damião perca essa vaga. Aliás, mesmo em má fase, sem marcar muitos gols, tem time de olho no centroavante. Informações vindas da Europa dão conta de que 2 clubes estão interessados no futebol de Leandro Damião. São eles o Benfica e também o Milan. O Santos já afirmou que só libera o jogador com a quantia de 20 milhões de euros, cerca de 60 milhões de reais. Robinho dá um conselho ao atacante que não vive um bom momento. Ele precisa se mexer um pouco mais em campo. Hoje em dia o centroavante é aquele que fica sem se movimentar no ataque, tem mais dificuldade para fazer gols. Eu acho que todos os times europeus eles jogam muito com o falso 9, né? Então eles jogam assim, com o atacante que se movimenta. E acho que dificulta mais para os zagueiros. Eu acho que o grande segredo é esse. O atacante, mesmo sendo camisa 9, não ficar muito parado. Falando assim, Robinho, com propriedade, certamente Leandro Damião ouviu essa dica. Mas terá que se empenhar um pouco mais dessa vez. Primeiro para sair do banco de reservas e depois para voltar a dar alegrias ao torcedor do Santos. Bom, não é novidade para ninguém que o Santos fez um péssimo negócio quando contratou o Damião. Da forma que foi conduzido o negócio, o Santos não vai ter lucro nenhum com o Damião. Nenhum. Nunca. E pode ter o maior prejuízo da história de uma negociação envolvendo a diretoria do Santos. Não é? E dentro de campo, o pior é que dentro de campo o Damião não está rendendo. Mas não está rendendo por quê? Porque o Damião é isso, não é muito mais que isso. É um bom jogador, longe de ser o gênio que se pensou que era. Não é? Então o Santos, para minimizar esse prejuízo, que se livre logo do Damião. Que diminua esse prejuízo, porque ele é grande, mas tente minimizar o prejuízo. Sobre a volta do Robinho, eu acho que o Santos ganha, obviamente, com qualidade técnica. O Santos tem que entender que pode até brigar pelas 2 competições, Brasileiro e Copa do Brasil, e a volta do Robinho é determinante para a partida desse meio de semana aí na estreia da Copa do Brasil, Chico. Bom, eu também concordo com você, gosto muito do futebol do Robinho, acho o Robinho audacioso. O Neymar tem um estilo muito próximo ao do Robinho, né? E agora, quanto ao Leandro Damião, eu acho o seguinte, que o Santos devia segurar pelo menos até o final do ano. Porque a hora que o Santos entrosar com o Robinho, tendo o Damião do lado, o Damião é um homem gol. Ele é tipo Barcos do Grêmio, tipo o Guerreiro do Corinthians. Ele é até mais próximo do Guerreiro, que sai muito dado para buscar jogo, né? Tipo Luiz Fabiano. O Barcos é mais durão, mais cinturão dura e fica lá dentro da área e faz gol. É oportunista, né? Então, acho que o Leandro Damião vai sim dar ao Santos muitas alegrias ainda, mas tem que dar um tempo para ele. Porque até agora ele jogou sozinho. Agora que chegou o Robinho, então é burrice do Santos vender Leandro Damião. Minha opinião, né? Agora o Santos faz o que quiser. E sou Santos desde criancinha contra o Grêmio. Ah, se sou. E quer saber de uma coisa? Vai ser 7-0 pro Santos lá no Estádio Olímpico. Ué, tá com dor de cotovelo porque perdeu? Não, eu não tô com dor de cotovelo, não. Tá magoado. Já afastaram o juiz que roubou lá pro Grêmio. Tá já deram, né? Agora ficou aquela coisa. É Santos, por gentileza. Então, é Santos 7-0 no Estádio Olímpico. Aí o cara falou, mas não tem mais Estádio Olímpico. Pra mim, continua sendo Estádio Olímpico. A arena é um caramba. Não tem arena lá. É Estádio Olímpico pra mim. Não tem arena. Eu ignoro a arena do Grêmio. Olha, quero mandar um feliz aniversário pro Tatu, que é santista, supervisor de operações aqui, o famoso Wilson Borges. Boa, Tatu. Beijão, Tatu, pra você. E pro Tarducci, que é o nosso sonoplasta aqui da TV Gazeta. Tarducci, Barducci. Um beijo pra você. Mas qual que é o nome do Barducci? O primeiro? Sei o primeiro nome, Magrão. Sobrenome Barducci. Barducci, sonoplasta. Um beijo pra você. Carlos Barducci. Júlio Barducci. Eu sabia que era Júlio Barducci. Eu também sabia. Um beijo pra você. É que a gente conhece ele por Barducci. Parabéns. Barducci. E hoje é dia do psicólogo, hein? Grande abraço pro meu psiquiatra, José Carlos Zeppelini, mas psicólogo que me aguenta há 7 anos. E um grande abraço pro nosso querido João Ricardo Kozak, né? Que é psicólogo ou é psiquiatra? Não, aí é psicólogo, que escreve aí na Gazeta Esportiva Net. Né? Então tá, porque psiquiatra sabe, né?
Eu me trato 7 anos com psiquiatra e não sou louco. Tudo bem, mas não é psicólogo. É psicólogo. É psicólogo, psicólogo, psiquiatra, tudo a mesma coisa. Não é. No Corinthians... Não, o psicólogo pode receitar remédio. O psiquiatra que pode. Pode receitar remédio. Jesus amado. Bom. Mas os dois sabem fazer terapia. Claro, muito bem, por sinal, a gente percebe. Mas eu não sou louco! Eu não sou louco! Eu estou rouco, mas não sou louco. No Coringão do Chico Lang, o técnico Mano Menezes falou aí da expectativa para o jogo contra o Bragantino. Daqui a pouquinho, às 10 horas da noite, na Arena Pantanal, em Cuiabá. Que tarde esse jogo. Veja na reportagem de Fernando Gaviria. Quando os portões do CT Joaquim Grava foram abertos para os jornalistas, os jogadores do Corinthians faziam apenas um treino de finalização. Nenhuma pista sobre a escalação para enfrentar o Bragantino em Cuiabá pela Copa do Brasil. Como tem feito nas vésperas dos jogos do Corinthians, a primeira parte do treino foi fechada para a imprensa. Trabalhar um pouco as nossas jogadas, que precisam melhorar também, e você só consegue fazer isso repetindo. É isso que se faz no treino. A única dúvida na escalação está no meio-campo. Desde que foi suspenso pelo STJD pela agressão ao árbitro Rafael Claus no clássico contra o Santos, Petros está fora do time. Mas sem ele, a defesa ficou mais exposta. Tomou 4 gols em 2 jogos. Por isso, Mano Menezes pode lhe dar uma nova oportunidade. As outras opções são Renato Augusto, titular contra o Goiás, e Lodeiro, que começou jogando diante do Grêmio. O discurso é de respeito ao Bragantino, principalmente depois que a equipe eliminou São Paulo na fase anterior da Copa do Brasil. Tamanho realmente não é documento, né? O que vale é o jogo que se joga dentro do campo e o que a gente tem passado para a nossa equipe é exatamente o Bragantino que nós vimos diante do São Paulo, que é diferente do Bragantino que a gente vê na Série B. A importância de um bom resultado nesta quarta-feira contra o Bragantino não é só aquela natural de um primeiro confronto por uma competição de mata-mata, mas também pelos desfalques que o Corinthians terá no jogo de volta na semana que vem. 4 jogadores foram convocados para defender suas seleções. Gil e Elias pela seleção brasileira, Guerreiro pela peruana e Lodeiro pela uruguaia. Independentemente da formação que vamos ter no segundo jogo, é importante você estabelecer uma vantagem no primeiro, sempre é melhor. Você administra melhor a questão dos 2 jogos. Mas eu tenho confiança nos jogadores que temos, tenho dito isso para vocês há bastante tempo, que é necessário ter um grupo de qualidade, porque senão você não chega a lugar nenhum. Óbvio que não é o ideal você ir para um segundo jogo, que pode ser determinante em termos de passagem, não podendo utilizar seus principais jogadores ou parte dos seus principais jogadores. A preocupação de Mano é maior no ataque e na defesa. O treinador já deixou claro que quer um reforço para o ataque para suprir as possíveis ausências de Guerreiro. O que faz falta nesse caso é a referência do jogador campeão do mundo, do jogador que fez gols importantes e que o torcedor confia muito, que o adversário respeita bastante, que tem porte físico para suportar determinadas situações no jogo que só ele tem. Isso vai fazer falta porque realmente não temos um jogador com essa característica. Então, realmente tenho que mudar o jeito da equipe jogar. Mais urgente do que um reforço para o ataque é contratar um jogador para a defesa, depois da saída de Kleber para o Hamburgo da Alemanha. Não esperávamos perder o Kleber quando não falamos sobre a defesa e depois o Kleber saiu. Ainda não tínhamos a situação de convocação do Gil, então é mais um fato novo, então já são 2 fatos novos no mesmo setor. E isso estabelece uma nova situação que você precisa sempre estar atento para tentar resolver de forma antecipada, e é isso que tento antever para passar para os dirigentes. Bom, meus amigos, o Mano falou que tamanho não é documento. Eu acho que ele devia repensar um pouco. Haja vista o Kid Bengala. Daqui a pouco, às 10 da noite, o Palmeiras entra em campo pela primeira vez após o aniversário de 100 anos.
Se a torcida festejou, o elenco trabalhou nesta terça-feira e o técnico Ricardo Gareca decidiu poupar alguns jogadores contra o Atlético Mineiro. Wendel, Wesley e Tóbio vão descansar e nem foram relacionados. Para o lugar deles, o Eldinho, Pargafa, Léo Cunha e Vitorino foram convocados. O atacante Leandro, com 3 cartões amarelos, é outro desfalque. Para a posição, o Verdão vem com uma novidade. O jovem Gabriel Fernando, do Sub-17, que no último Paulistão da categoria, atingiu a impressionante marca de 24 gols em apenas 9 jogos. Ontem o Atlético Mineiro desembarcou na capital paulista e o repórter Adriano Dolfo conversou com o atacante Jô, que deve ganhar uma vaga entre os titulares esta noite. Depois da vitória de 1-0 sobre o Internacional no estádio Independência, uma polêmica. O atacante André teve uma foto divulgada nas redes sociais, aparentemente embriagado. A direção do Atlético Mineiro emitiu nota oficial, dizendo que o momento de folga do atleta é problema único e exclusivo do jogador. Fato é que o técnico Levir Coupe, no último treinamento antes do duelo com o Palmeiras, colocou o jogador no banco de reservas e assim Jô ganhou a vaga de titular. Fiquei um jogo no banco, né? Mas nada me abalou. Acho que o importante é ter a confiança lá em cima, poder fazer um bom jogo, voltar a fazer gols, que acho que é mais importante. Você acha que de repente essa questão do André ter tido a foto divulgada na internet teve influência na escolha do Levir? Não, acho que não. Foi um fato extracampo, né? Um fato isolado. Acho que não acabou não influenciando em nada. Acho que sim, os treinamentos, eu vim nos últimos 2 treinos, treinei bem. De repente, se ele pode ter sido me poupado, né? No caso que eu vinha numa sequência de jogos. Então a gente nunca sabe, mas o importante foi voltar, tentar voltar bem, tentar fazer gols para ajudar a equipe. Pela frente, um adversário que vem motivado, afinal é centenário, aniversário e também vem de vitória, né? Não conseguia 10 jogos isso. Realmente, um jogo difícil, mas acho que a gente também está bastante motivado. É uma Copa do Brasil, né? Mata-mata, diferente do Campeonato Brasileiro. A gente veio realmente para ganhar e fazer um bom resultado, mas sabemos da dificuldade que vamos encontrar, então é concentração no máximo para poder não ser surpreendido, né? E tentar estragar a festa deles. O São Paulo estreia amanhã na Copa Sul-Americana contra o Criciúma, às 8 horas da noite, no estádio Heriberto Wilson. O técnico Muricy Ramalho comandou nesta quarta-feira o último treino antes do embarque para Santa Catarina e só vai confirmar a equipe titular momentos antes do jogo. Kaká e Rafael Tolói já seriam poupados e hoje Paulo Henrique Ganso se juntou a eles na lista de desfalques. Suspenso do jogo com o Figueirense no final de semana com 3 cartões amarelos, o meia acusou desgaste físico e pediu para não ser relacionado pelo treinador. Muito bem, Chico Lang. Vou dar o resultado final da enquete do site gazetesportiva.net ou você quer falar do São Paulo rapidinho, Chico? Eu quero falar do São Paulo dizendo o seguinte, que o São Paulo, na minha opinião, é um dos favoritos para ganhar a Copa do Brasil também. Aliás, a Copa do Brasil não, a... Brasileirão. Sul-Americana. A Sul-Americana. Que eu acho que o reflexo do bom andamento no Campeonato Brasileiro vai acabar acontecendo na Sul-Americana. O Palmeiras acertou em desistir da negociação de Ronaldinho Gaúcho? Sim, 83% dos votos. O programa desta quarta-feira fica por aqui. Amanhã, 11h45, tem Super Esporte. E eu te encontro agora, a seguir, no Jornal da Gazeta. Boa noite, tchau. Bom, por hoje é só. Tchau. Tchau, meus amigos.